João capítulo 3, verso 1 ao 8. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: regeneração. A maior necessidade do homem. Segundo algumas estatísticas, o Brasil tem cerca de 80% de cristãos, dentre católicos e protestantes. Estima-se que há pelo menos 50% da população brasileira denominam-se católicos. E 32% se dizem protestantes. E eu quero focar mais nesse percentual protestantes, da qual nós fazemos parte, a vertente nossa, cristãos protestantes. Desse 30% da população brasileira, um terço da população brasileira se denomina-se cristão, crente no Senhor Jesus Cristo, salvo. Pouco mais de 70 milhões de pessoas se dizem crentes. Um terço da população brasileira, que hoje está em cerca de 215 milhões de pessoas. A população brasileira, isso, hoje, está por volta disso. Então, se um terço, dá um pouco mais aí de 70 milhões de pessoas, se denominam-se cristãos. Irmãos, mas quando a gente olha para a nossa nação, não dá para acreditar nisso. Visto que é uma nação completamente mergulhada na corrupção, na imoralidade, em todos os aspectos da sociedade brasileira. Corrupção em política, corrupção em famílias, corrupção nos círculos religiosos, corrupção dentro da igreja, escândalos, divórcio, roubos e toda sorte de imoralidade que vocês possam imaginar em nossa nação. Mas é uma nação que tem um terço da população que se denomina-se cristãos. É completamente incompatível com a realidade na qual o Brasil se encontra. E aqui eu quero estreitar um pouco mais agora. Os escândalos que surgem no meio de igrejas protestantes, envolvendo pastores e membros comuns, líderes, de adultério, de roubo, de falso testemunho, mau testemunho, toda sorte de imoralidade e pecado que você possa imaginar. E quando a gente olha para as Escrituras, procurando uma resposta para a realidade desses fatos, a gente chega em uma única conclusão do porquê é da forma que é. Do porquê há tanto escândalo
do porquê a igreja ser tão ou nenhum impacto na sociedade, de a igreja não se destacar no meio de uma sociedade incrédula e ímpia, e quase não haver quase nenhuma diferença da vida de um ímpio com a vida de um crente. Mas todos dizem, sou crente no Senhor Jesus Cristo, sou salvo. Só existe uma única resposta bíblica para explicar essa triste realidade. E a resposta é essa. Que a maioria daqueles que se dizem cristãos não o são de fato. São apenas cristãos nominais. Pessoas que se auto-intitulam de crentes, de cristãos, ingressam numa igreja local e se julgam crentes, salvas, quando na verdade a sua profissão de fé está totalmente divorciada com a sua vida comum. E essa é a razão por conta dos escândalos. E no âmago dessa questão está uma doutrina completamente e absolutamente importante para que nós entendamos. Do porquê a maioria daqueles que se denominam crentes vivem completamente divorciado com a realidade daquilo que é uma vida cristã à luz das Escrituras. A regeneração. O novo nascimento. O fato de ser uma nova criatura. Essa é a única resposta do porquê a igreja ser tão irrelevante na sociedade na qual está inserida. Ou porque a vida dos crentes ou das igrejas locais tem tão pouco impacto na sociedade na qual estão inseridas. Ou porque tanto escândalo no meio de igrejas protestantes, cristãs, evangélicas. A única resposta que nós encontramos à luz das Escrituras é que a maioria desses crentes que se denominam crentes, cristãos, membros de igreja, batizados, professaram fé, é que eles nunca nasceram de novo, de fato. E, essencialmente, se eles nunca nasceram de novo, segue-se que eles nunca são cristãos de fato. Eles continuam tão perdidos quanto antes de ingressarem em uma igreja local. Através de uma profissão de fé e do batismo e de ingressar na membresia da igreja local. Continuam tão perdidos quanto antes. E exatamente olhar para essa doutrina que eu quero hoje à noite com vocês. E entender o que é a regeneração. Quais são os efeitos da regeneração. Quais são as evidências, pelo menos algumas nós iremos destacar por conta do tempo, podemos tratar disso nos outros sermões. Quais são as evidências de alguém que de fato foi regenerado? Que de fato é uma nova criatura, é salvo no Senhor Jesus Cristo, é um verdadeiro crente. Pois, aquele que não nasceu de novo, ele não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Portanto, ainda que sejam cristãos professos, declarados, membros de igrejas locais, estão completamente distantes do céu. Estão completamente e tão perdidos quanto antes. Não mudou nada. Mudou algum estereótipo? Mudou algum costume? Mudou alguma coisa no externo? Vestiu-se de uma capa de religião? Mas nunca foi mudado no seu coração. Nunca nasceu de novo. Nunca de fato foi transformado pelo poder de Deus, através do Evangelho, pela efetuação poderosa e eficaz do Espírito Santo que opera no pecador que está morto. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é o que é e com o que a regeneração é comparada nas Escrituras. O que é a regeneração e com o que essa doutrina, regeneração, novo nascimento, é comparado nas Escrituras, para vocês verem
Que obra drástica, que obra poderosa é a regeneração na vida do pecador. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém está salvo. Então, com o que a regeneração, o que é e com o que a regeneração é comparada nas Escrituras? Primeiro, irmãos, a regeneração é a verdade bíblica que revela a ação sobrenatural de Deus no homem, fazendo dele uma nova criatura. Isso é uma definição básica que a gente pode dar a princípio. É a verdade bíblica em que a ação sobrenatural de Deus no homem faz dele um ser corrompido, caído, ímpio, perverso, uma nova criatura. Um outro ser. Com que ela é comparada? Irmãos, a regeneração é comparada nas Escrituras como sendo um novo nascimento. Em João 3,3, o texto que nós lemos, fala de nascer de novo, ou nascer do alto. Em João 3, versos 5 e 6 e o verso 8, fala de nascer do Espírito. Regeneração é nascer do Espírito de Deus. E em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, e em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, fala da regeneração como sendo um nascer de Deus. Nascer de Deus. Essa é a primeira coisa que ela é comparada nas Escrituras. É o nascer do Espírito de Deus. É o nascer de Deus. É ser gerado de uma semente incorruptível. Em 2 Coríntios 5,17, a regeneração é comparada com ser uma nova criatura. A palavra lá para criatura pode ser também traduzida como criação, uma nova criação. Alguns estudiosos dizem que Paulo está fazendo alusão a Gênesis 1, a criação de todas as coisas. Alguns chegam a dizer que o poder que Deus empregou para regenerar o homem, para fazer do homem uma nova criação, foi maior do que o poder que Deus empregou para criar todas as coisas lá em Gênesis 1. E qual é a razão disso? Que lá em Gênesis, a criação de todas as coisas, Deus criou todas as coisas do nada. E o homem caído, e que Deus faz dele uma nova criação, uma nova criatura, Deus faz dele uma nova criação a partir de uma massa corrompida, caída, ímpia, perversa, inimiga dele. Então Deus recria este homem, fazendo dele uma nova criação. Uma nova criatura. Então veja com que a regeneração é comparada nas Escrituras. O homem ser tornado uma nova criação. Nova mesmo. Não é uma recalchutada, mas é uma nova criação. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a regeneração é descrita como alguém recebendo um novo coração e um novo espírito. E o que é o coração à luz das Escrituras? É aquilo que o homem é em essência. É a cabine de comando daquilo que é o homem. É o centro das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas vontades, das suas afeições, das suas inclinações naturais. É quem é o homem de fato, o âmago da essência de que é o homem. E lá em Ezequiel 36 vai dizer que é o homem recebendo um novo coração. É Deus tirando um coração de pedra, sem vida, morto, e dando a ele um coração vivo, habitado pelo Espírito Santo, dando a ele um novo espírito. Em Efésios, capítulo 2, versículo 5, e em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, a regeneração é como alguém que está recebendo vida. Em Efésios 2:1 é ser vivificado. Em Efésios 2:6 e Colossenses 2:12 é ser ressuscitado. Em João 5:24 é passar da morte para a vida. Isso é regeneração. Passar da morte para a vida. É como alguém que foi ressuscitado, a Bíblia diz como está morto nos seus delitos. E quando o Espírito de Deus opera eficazmente nesse alguém que está morto nos seus delitos e pecados,
É como se ele estivesse sendo trazido à vida novamente. Ele está morto espiritualmente. O Espírito Santo confere vida a ele e o vivifica. E o ressuscita dentre os mortos. E ele passa da morte para a vida. Veja que figura forte o que é a regeneração. É como alguém ser ressuscitado. Vai aqui no cemitério da cidade. Se alguém fosse ressuscitado diante da sua presença, como você ficaria? Seria algo extraordinário, poderosíssimo, impactante, transformador. Alguém ser trazido da morte para a vida. Isso é regeneração. É com isso que ela é comparada. Ser uma nova criatura, nascer de Deus, nascer do Espírito, receber um novo coração e um novo espírito, é como alguém que está recebendo vida, é ser vivificado uma vez que estávamos mortos, é ser ressuscitado, é passar da morte para a vida. São tudo expressões que a Escritura usa para se referir à regeneração. Portanto, irmãos, a regeneração é a ação ou o ato poderoso, soberano, sobrenatural e eficaz de Deus, gerando um homem de uma nova semente, uma semente incorruptível, lhe dando um novo nascimento, gerando ele com o princípio de uma nova vida. É tornar o homem uma nova criatura, um novo ser em essência, em natureza. É dar ao homem um novo coração e um novo espírito. É dar ao homem vida espiritual, ressuscitando dentre os mortos e trazendo da morte para a vida. Isso é regeneração. Isso é regeneração. Com isso, se a regeneração é isso, e ela é, de acordo com as Escrituras, logo, a conclusão que nós chegamos é que a regeneração é a maior necessidade do homem. Isso nós iremos para o segundo ponto. A regeneração é a maior necessidade do homem. Por quê? A regeneração é a maior necessidade do homem. E a resposta é simples. Por causa da condição natural do homem diante de Deus. Todos esses termos e expressões que revelam a verdade bíblica da regeneração têm como objetivo fazer um contraste entre o estado deplorável que o homem natural se encontra com a condição que é exigido por Deus para que haja verdadeira comunhão entre ambas as partes. O homem natural, irmãos, nasce de semente incorruptível. Mas é necessário ser de semente incorruptível, isto é, nascer de Deus para que haja verdadeira comunhão e vida com Deus. O homem natural é parte da totalidade da criação que caiu em Adão. Mas para que haja verdadeira vida e comunhão com Deus, é necessário que o homem seja feito uma nova criatura dentro da nova criação trazida e estabelecida pelo segundo Adão, Cristo. A nova criação trazida e já estabelecida pelo segundo Adão, Cristo. O homem natural tem um coração mau, perverso, inimigo de Deus e, consequentemente, insubmisso à sua lei. Mas para que haja verdadeira vida e comunhão com Deus, é necessário que ele tenha o seu coração, o seu espírito, a sua natureza mudada. Um novo coração. Um coração que ama a Deus e a sua lei. Um coração e uma nova natureza com novas afeições. Uma nova vontade redirecionada e prazerosamente alinhada com a vontade de Deus. Um coração com novas afeições, com uma nova vontade, uma vontade redirecionada e prazerosamente alinhada com a vontade de Deus. Porque o homem natural, segundo Romanos capítulo 8,
ele nem pode e nem quer estar sujeito à lei de Deus. Porque ele é inimigo de Deus por natureza. Para que haja verdadeira vida e comunhão com Deus, é necessário que o seu coração seja mudado. Suas vontades, suas afeições, seus sentimentos sejam redirecionados e prazerosamente alinhados com a vontade de Deus. O homem natural está morto nos seus delitos e pecados. Mas para que haja verdadeira vida e comunhão com Deus, é necessário que ele seja trazido da morte para a vida. Irmãos, a menos que você tenha passado por essa experiência, a menos que você tenha recebido um novo coração, a menos que você tenha sido feito uma nova criatura em Cristo, a menos que você tenha sido trazido da morte para a vida, a menos que você tenha nascido de novo, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. Não importa quem você seja. Se isso não aconteceu com você, você está tão perdido quanto antes. Ainda que dentro da igreja. Ainda que professado a fé, sido batizado e ingressado na igreja como membro. Você está tão perdido quanto antes se isso não aconteceu com você. Se você não passou por essa experiência. Não importa quem você seja. Não importa. Você pode ser alguém muito religioso, mas não salvo. Prova. Nicodemos, a passagem que nós lemos. Quem era Nicodemos? Um dos principais dos judeus. Do grupo chamado fariseu, o mais religioso e o mais severo, mais rígido da sua época. Conhecedor da lei de Deus, praticante da Torá. Mas Cristo disse a ele, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu estás tão perdido quanto sempre esteve. Não importa quem tu és, Nicodemos. Se tu é doutor da lei, conhecedor da lei, religioso, praticante, independente do que você seja, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você seja uma nova criatura. É necessário que você nasça de Deus, nasça do Espírito. É necessário que você seja ressuscitado dentre os mortos. Porque você está morto nos seus delitos e pecados. Outro exemplo, Paulo, antes da conversão, quem era Paulo? Da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, quanto à lei, irrepreensível. Mas o que é que Paulo fazia antes de Cristo o salvar? Perseguia o povo de Deus. Ele se achava povo de Deus, enquanto perseguia os verdadeiros povo de Deus. Por quê? Era alguém religioso, mas não uma nova criatura. Tão perdido quanto antes. Arrogava para si ser filho de Deus, ser o povo da aliança, mas ele era um daqueles em que Deus disse, Jesus disse em Mateus 15, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo é um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Irmãos, ser crente, ser cristão, não é simplesmente passar 2, 3, 4, 5 meses estudando doutrinas. Depois o líder chega para você e aí está pronto para responder as perguntas. Estou pronto, vem aqui na frente da igreja, responde 20, 30, 40 questões. Depois recebe a destra de comunhão e diz, é um salvo, é um crente, é um dos nossos. Quando não se procura evidências cabais de alguém que nasceu de fato de novo, de alguém que de fato é uma nova criatura em Cristo, de alguém que passou da morte para a vida. Mas o que é que fazem?
colocam sobre estes que querem professar fé, fazer parte de uma igreja local, um manto de religião, dá a ele algumas instruções como ele deve viver, como ele deve ser, ele muda alguns hábitos, alguns costumes, vem aqui na frente, responde 20, 30 perguntas, ingressa na igreja e depois se revela quem é. Alguém que nunca nasceu de novo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não deve ser assim. A igreja deve participar da vida daqueles que querem ingressar como membro da igreja, professar fé, ser batizado. Devemos nos certificar se de fato existem evidências suficientes na vida destes de um novo nascimento, da regeneração. Porque as igrejas estão abarrotadas de pessoas que não conhecem a Deus, que nunca tiveram experiência verdadeira com Cristo, mas porque sabe alguma coisa da palavra de Deus, porque tem um perfil de crente, está coberto de uma capa de religião, roubam para si serem cristãos verdadeiros, quando na verdade as suas vidas estão completamente desassociadas com a realidade, daquilo que é de fato ser um cristão. Pessoas que nunca nasceram de novo, mas vivem vidas religiosas dentro da igreja, mas que nunca tiveram uma experiência real e verdadeira com Cristo de uma verdadeira conversão. É um daqueles que Jesus diz, um povo que me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Como Nicodemos, como Paulo antes da conversão, como todos aqueles que faziam parte da seita dos fariseus, dos saduceus e todos aqueles vertentes de religião na época, como hoje também. Mas nunca nasceram de novo. Nunca foram feitos novas criaturas. Nunca passaram da morte para a vida. Portanto, continuam tão perdidos quanto antes. E a maioria, às vezes, dessa culpa, sabe de quem é? Tanto de líderes, quanto de igrejas, que admite pessoas que não têm nem sequer uma evidência de que é alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura. E com isso, sabe que nós tornamos essas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno. É o que Jesus fala em Mateus 23 contra os fariseus, os religiosos. Olha, vocês atravessam o céu, a terra e o mar para fazer um prosélito. E quando faz dele um prosélito, vocês tornam dele 2 vezes mais filho do inferno. Porque ensinaram toda a mandinga da religião, todos os costumes, todos o perfil. A pessoa aderiu àqueles costumes, aquelas normas, aquelas regras, amoldou a sua vida àquele perfil, só que nunca tiveram a experiência do novo nascimento. E, portanto, a gente faz pessoas 2 vezes mais filhas do inferno, tão perdidas quanto antes, e agora ainda mais enganadas e endurecidas para o verdadeiro evangelho. Não deve ser assim. Quem é o agente da regeneração? Quem é o agente da regeneração? João 3, 6 e 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, o agente da regeneração é o Espírito Santo. É ele que opera esta obra poderosa, soberana, unilateral, eficaz e imprevisível. A gente vê muitas vezes pessoas promovendo avivamentos por aí, né?
Vem aqui hoje à noite do avivamento. Vai ter um não sei o que do avivamento. Vai ser poder de Deus. Marcando data e hora para que o Espírito Santo opere. Né? Como se fosse submisso a eles. Mas a obra do Espírito Santo ela é imprevisível. Imprevisível. Poderosa, soberana, unilateral. Isto é, não depende de homem. É uma obra da graça salvadora de Deus. Onde Ele opera onde quer, da forma que quer e em quem quiser, independentemente do homem. Como diz aí, João 3,8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está falando exatamente da imprevisibilidade da atuação e da operação do Espírito Santo. Em operar eficazmente naquele que lhe apraz. Agora aqui surge uma pergunta que é um tanto, vamos dizer, controvérsia, no sentido de que nem todos concordam com a resposta que eu darei a vocês, que eu creio. Eu acredito. A regeneração, sendo o que ela é, que nós acabamos de ouvir até agora, com o que ela é comparada, um nascer de novo, o tornar-se uma nova criação, receber um coração novo, um espírito novo, ser ressuscitado dentre os mortos. Que ela é imprevisível, ela é. O vento sopra onde quer, o espírito atua onde quer, a hora que quer, da forma que quer. Mas a pergunta que surge é perceptível? A regeneração, o novo nascimento, é perceptível? A pessoa que experimenta, percebe? Sabe o que aconteceu com você? E a resposta a essa pergunta é divergente. Uns acreditam que sim. Outros acreditam que não. Não é necessariamente perceptível. E aqui está a minha discordância quanto a essa posição. E olhe que eu conheço pessoas extremamente piedosas, mas que, segundo eles mesmos, nunca perceberam o momento em que eles nasceram de novo. E eu fico em um dilema. Porque eu olho para a vida de alguns irmãos desses assim, que passaram, que na verdade, que são cristãos, professos, parte de igreja, mas que não perceberam essa experiência acontecendo consigo mesmo em determinado momento da sua vida. E eu fico olhando e digo, meu Deus, como, Senhor? Porque quando eu olho para as Escrituras e vou procurar entender o que é a regeneração, as figuras que é usado para se referir a ela, ao novo nascimento, é muito forte para que alguém não perceba isso acontecendo na sua vida. Eu, particularmente, minha resposta a essa pergunta, é perceptível essa obra do Espírito no coração do pecador? Para mim é. Não tem como não ser isso. Não tem como alguém passar por essa experiência, ser trazido da morte para a vida. Ter o seu coração mudado e transformado. Nascer de novo, nascer de Deus. Ser alvo dessa operação poderosa do Espírito Santo. Ele não percebeu isso acontecendo na sua vida. Para mim, isso não entra na minha cabeça. Eu acredito fielmente, firmemente. Apesar de não saber responder às questões desses irmãos que a gente tem tanta estima, tem como exemplo, mas que não passaram, não perceberam essa experiência na vida deles em um determinado momento da sua vida. Mas a minha resposta, à luz das Escrituras, eu entendo e que alguém que passou por essa experiência, ele sente isso. Ele percebeu que algo aconteceu com ele. Não é possível isso. Irmãos, eu falo isso tanto fundamentado nas Escrituras, como nós já acabamos de ver até aqui agora, textos que falam ao que a regeneração é comparada, bem como também com minha experiência pessoal. Bem como também com a experiência pessoal de outras
pessoas que sabem o momento, a hora, o período da sua vida em que ele foi completamente mudado, transformado, feito uma outra pessoa, um outro ser, de uma outra natureza, com um outro coração, com novas afeições, com novas vontades, com novas inclinações agora para as coisas de Deus, aquilo que eu era inimigo e não queria, agora eu amo, agora eu quero, agora eu desejo. É perceptível, biblicamente, no meu entendimento, com minha experiência e ouvindo a outros. Alguém que passou por essa experiência, ele percebeu isso. Ele entendeu o que estava acontecendo com ele. Ou talvez não entendeu, só que algo estava mexendo dentro dele. Ele sabia que Deus estava operando alguma coisa através de uma pregação que ele ouviu, de uma palavra que ele ouviu, de um estudo que ele participou. Algo mudou. Algo mudou. Ele não é mais aquele que ele era. Vamos. Alguém prostituto, alguém imoral, alguém ímpio, perverso, mundano, homicida, ladrão, toda sorte de coisas que você possa imaginar. Em um certo sábado à noite, de repente, escuta alguém pregando a palavra de Deus de modo tão simples, e a partir dali a sua vida é completamente mudada. Como alguém não percebe isso? Transformada. Tornou-se outro. Algo aconteceu no seu interior. Seu coração foi mudado. Ele agora percebeu que estava vivo. Os seus olhos enxergaram um mundo diferente. Aquilo que ele repudiava, a justiça, a santidade, a obediência a Deus, o amor a Deus e a sua lei, ele agora deseja, anela, ama. E a sua maior tristeza é quando ele não consegue obedecer o Deus que lhe salvou. Não tem como alguém não perceber isso. E aqui eu quero ir para o último ponto. Os efeitos, as evidências da regeneração. Quero destacar 3. Tinha muito mais para a gente falar. Mas talvez nos próximos sermões a gente fale. Com base em 1 de João, que é um livro que foi escrito exatamente para isso. Para confirmar a salvação e a vida eterna dos crentes. E lá ele dá vários testes de alguém que tem a vida eterna. Mas eu quero aqui listar 3. Quais são os efeitos, ou as evidências de alguém que foi regenerado? Primeiro, o amor a Deus e a sua lei. O homem ímpio não ama e não quer submeter-se à lei de Deus. O religioso não salvo parece amar, mas não ama e não quer submeter-se à lei de Deus. É apenas uma obediência externa que não brota de um coração transformado e mudado, mas apenas externa, aparente, com o objetivo de se mostrar aos outros como aqueles fariseus que Jesus tanto protestou contra eles. Tem uma aparência de piedade, mas não brotava de um coração que verdadeiramente amava Deus, transformado, mudado, com afeições e vontades inclinadas para Deus e para a sua lei. Salmo 119, verso 5. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Que texto maravilhoso. Salmo 119, verso 5. Olha o desejo, olha a afeição, a inclinação e a vontade de alguém verdadeiramente salvo. O salmista diz, tomara, quem dera, sejam firmes os meus passos. Para quê? Para que eu observe os teus preceitos, os teus mandamentos, a tua lei. Eu só vivo se obedecer a tua lei, Senhor. E tomara, queira o Senhor,
que meus passos sejam firmes, que tu me dê graça para obedecer-te e viver de acordo com a tua vontade. Salmo 119, versículo 13. Aborreço a duplicidade, a hipocrisia, o engano, a falsidade, uma vida hipócrita. Porém, amo a tua lei. Salmo 119, verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Agora, irmãos, esse amor, ele não fica apenas no campo das palavras, nas expressões verbiais, mas ele é demonstrado em obediência à lei de Deus de fato. Ezequiel 36, verso 27, olha o que diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso são os aspectos da nova aliança que Deus está falando por intermédio de Ezequiel. A lei de Deus aplicada no seu coração e amada, desejosa de cumprir, de obedecer, porque o próprio Deus é quem fará isso, através do Espírito agora que habita naquele que crê. Porém, dentro de vós o meu Espírito, está na letra maiúscula, né? Se refere ao Espírito Santo. E Deus diz: farei que andeis os meus estatutos, que guardeis os meus juízos e que observeis eles. A promessa lá de Jesus, em João, a respeito do Espírito Santo, quando viria, ele vai dizer: olha, enviarei o outro Consolador, e quando ele vier, ele vos fará saber, ele vos ensinará toda a verdade. Irmãos, e amar a Deus e sua lei não é pesado. Não é pesado amar a Deus e sua lei. Por quê? Porque um salvo não observa a lei de Deus para ser salvo. Ele obedece a Deus e tem prazer em obedecer a Deus em resposta e em amor ao que Deus já fez por ele no passado. Salvou. Quando a gente olha a ordem dos 10 mandamentos dado lá no Sinai a Moisés para entregar ao povo, Êxodo 20, que a gente lê todo domingo, qual é a ordem? A lei foi dada antes ou depois que Deus libertou o povo de Israel do Egito? Depois. Isso nos ensina o quê? A lei não foi dada para salvar, mas para expressar a nossa gratidão e amor a tudo que Deus já fez por nós na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nos libertou, nos salvou, nos perdoou, nos transformou e nos deu vida eterna. E em resposta a isso, um verdadeiro salvo quer agradar ao Senhor que lhe salvou. Deseja obedecer à sua lei, submeter-se ao Senhor da sua vida. Não para ser, mas porque já foi alvo da graça salvadora de Deus. Então, por isso que o apóstolo João vai dizer, e a lei de Deus não é pesada. 1 de João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. É pesada para legalistas e religiosos que querem ser salvos pela lei. Mas para um salvo, não. Não. Prazeroso, a gente deseja e quer obedecer em resposta, em gratidão, em amor ao que Deus já fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Agora, por que não é penoso? Romanos 8 responde. Romanos 8, 5 a 9. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E a Bíblia diz em outro texto que a lei de Deus ela é espiritual. Então aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, cogitam para as coisas do Espírito, para a lei de Deus que é boa, santa e justa. Mas para aquele que se inclinam para as coisas da carne, cogitam para as coisas da carne, para o pecado, para a satisfação pessoal. Versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Agora, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O homem natural, ele não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo ele pode e quer estar sujeito à lei de Deus. Por quê? Porque o pendor dele é para a carne, é para o pecado, a inclinação natural do coração dele. Mas aquele que é salvo, o pendor é para o Espírito, para a lei, para obedecer, para agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Agora ele faz uma observação. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Percebem? Milhares de pessoas dentro de igreja que não é de Cristo. Por quê? Porque não tem o Espírito, porque não nasceram de novo, porque não foram regenerados, porque não foram trazidos da morte para a vida. Apenas se cobriram de uma capa religiosa. Aqui estão tão perdidos quanto antes. Tudo que fizeram foram apenas o quê? Caiar a sepultura. Por fora está bonita, mas por dentro está morta, sem vida, ossos secos. Segunda evidência. Se a primeira é amor a Deus e a sua lei, a segunda é amor aos irmãos. Essa é a segunda evidência de alguém regenerado. Amor aos irmãos. João 13:25, 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. 1 de João 3:11, depois verso 14, depois verso 23 e o 24. Veja o que diz. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Versículo 14. Por que nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama a seus irmãos permanece na morte. Que evidência! Que efeito causa em pecadores? A evidência de alguém que nasceu de novo, ele ama seus irmãos. Porque é desta forma que nós sabemos que passamos da morte para a vida, quando amamos nossos irmãos. Versículo 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. 24. E aquele que guarda os meus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Guardando os mandamentos. E quais os mandamentos que recebemos desde o princípio? Que nos amemos uns aos outros. Nisto sabemos que já passamos da morte para a vida, se amarmos uns aos outros. Irmãos, olhe para essas evidências. Existe isso em você? Isso é uma realidade na sua vida? Você ama a lei de Deus verdadeiramente? Você ama a Deus verdadeiramente e quer viver uma vida agradável a Ele? Ou você apenas tem um estereótipo de um crente, mas dentro é ossos mortos e secos, sem vida? Em que você não tem nenhuma afeição por Deus, nenhuma afeição pela sua lei, nenhuma vontade em viver de acordo com a vontade de Deus. Você ama seus irmãos? Você se importa com seus irmãos?
Você tem prazer com seus irmãos e em seus irmãos, como diz o salmista no Salmo 16, e nos teus santos está o meu prazer? Como alguém pode amar a Deus a quem não viu? E dizer que ama seus irmãos a quem vê? Você ama seus irmãos de fato? De verdade? Não apenas de palavras, mas de verdade, de obras? Se você ama a Deus, você tem vontade, prazer e desejo de quê? De ser mais íntimo de Deus, ou não? Sim. De ter mais uma comunhão com Deus, sim ou não? Sim. De servir a Deus fielmente, sim ou não? Sim. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero me deleitar nele, eu quero ter prazer nele, eu quero me relacionar intimamente com ele. Eu quero gozar de comunhão e de intimidade com Deus, porque eu amo. Mas não querer gozar de intimidade ou ter intimidade e comunhão com seus irmãos, isso é incoerente. Absolutamente incoerente. Eu dizer que eu amo a Deus e querer ter intimidade e comunhão com Ele, esse amor irá me conduzir a querer, a desejar e ter prazer, ter intimidade e comunhão com Deus. E ao mesmo tempo que eu não quero amar os meus irmãos, ou ao mesmo tempo que eu digo que amo meus irmãos, mas não quero de forma nenhuma contato com eles, ter comunhão com eles, ter intimidade com eles, ser próximo deles, ser amigo deles, chorar com eles, se alegrar com eles, crescer com eles, ter prazer neles, é incompatível, é incoerente. Eu dizer que amo a Deus e dizer que amo meus irmãos, só que não tenho nenhum desejo, nenhum prazer, nenhuma vontade de ser íntimo e de ter comunhão com meus irmãos. Isso é completamente incompetente, incoerente. É como alguém que diz que não quer mais ser da igreja, vamos dizer assim, e dizer assim, não, eu não vou ser mais da igreja, mas eu não abandonei Cristo, não. Eu não quero mais compromisso com a igreja, mas o meu compromisso com Cristo permanece. Mentira. Como você diz que tem compromisso com o cabeça e não tem compromisso com o corpo dele? Como você diz que ama o cabeça, que é Cristo, e não ama o corpo dele, que é a igreja? Mentira. Você não ama nenhum nem o outro. A terceira e última evidência de alguém que nasceu de novo. Nojo. Repito, nojo e ódio pelo pecado. Nojo e ódio pelo pecado. Ezequiel 36, 31. Olha o que diz. É o mesmo contexto lá, de 26 e 27. Do novo coração, darei o novo espírito, farei com que andeis nos meus mandamentos e tudo mais. Quando chega no versículo 31, ele diz assim, ó, então, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E qual será o resultado disso? Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Evidência de novo nascimento é que aquilo que você antes amava, o pecado, agora você odeia ele. Você tem nojo dele. Ezequiel 36, 31. Vocês tereis nojo dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Vocês, quando se lembrarão, vocês terão nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. 1 de João 3, 6 e 9. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando,
não o viu nem o conheceu. Vou repetir, 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele e em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, regeneração, novo nascimento, nova criatura, ser trazido da morte para a vida, não vive na prática de pecado. Isso aqui João não está falando de perfeição moral. Ele está falando de afeição religiosa verdadeira por Deus. E que o pecado na vida de um crente que verdadeiramente nasceu de novo não é rotina, é acidente. Acidente. Outra vez eu dei um exemplo da irmã Gilda que vai muito para Recife. Uma coisa é o pneu do carro dela furar depois de 700 quilômetros rodado. Outra coisa é ele furar a cada 100 quilômetros. A cada 10 quilômetros. A cada 20 quilômetros ele está furando. Ele está furando. Ele está furando. Não é normal. Tem alguma coisa errada. Pecado na vida de um crente que nasceu de Deus não é rotina. É acidente. João não está dizendo que o crente verdadeiro ele é perfeito e não peca. Não. Ele fala isso no comecinho da sua carta. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas a realidade é que aquele que nasceu de novo não vive. E a ideia de viver aqui é um estilo de vida. Um modo de viver pecaminoso, ímpio, perverso, imoral. E por que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado? Finalzinho do versículo 9 responde: pois o que permanece nele é a divina semente. O que é a divina semente aqui que ele está se referindo? O Espírito de Deus que habita no crente. Deus habitando e morando no crente. A divina semente, a semente incorruptível, a semente que é santa, que é justa. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. Para finalizar, Romanos 6, versículo do 11 ao 14. Assim também vós consideravos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, regeneração, ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Paulo está falando aqui da liberdade do poder do pecado. Aquele que nasceu de novo, ele foi livre do poder e da influência do pecado. Ele não é mais escravo do pecado. João 8, Jesus vai dizer que aquele que comete, que pratica o pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, da sua natureza corrompida. Mas aquele que nasce de Deus, ele foi liberto do poder do pecado. O pecado não mais lhe domina. E que o crente tem, pela fé em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a graça e a capacidade de vencer o pecado e não ser dominado por ele mais. Nós fomos libertos do poder do pecado, mas não da presença dele. Estamos sendo libertos da presença dele. O pecado ainda existe em nós por conta da nossa natureza corrompida. É aquela luta que Paulo fala em Gálatas, né? A carne contra o espírito, para que nenhum faça o que quer. Mas a liberdade na vida do crente em relação ao pecado, ela é real. O pecado não domina mais o crente. Ele não é dominado, escravizado pelo pecado. Ele tem o poder de vencê-lo. Porque fomos libertos do poder dele. E estamos sendo libertos da influência e da presença dele.
através da obra da santificação, que culminará na glorificação quando estejamos completamente libertos da presença do pecado. Mas esse texto de Paulo fala muito claramente isso. A gente não está debaixo da escravidão do pecado mais. E, portanto, ele não pode nos dominar, ele não deve reinar na nossa vida. Irmãos, essa é a terceira e última evidência que nós queremos ver hoje. Amor a Deus e a sua lei, amor aos irmãos, ódio e nojo pelo pecado. Tem mais evidências que a Bíblia revela. Mas olhando para esses três, existe em você essas evidências? Eu não quero saber quantos anos você tem na igreja. Eu não estou perguntando se você nasceu na igreja, se você cresceu na igreja, se você teve uma educação cristã, se você faz 20, 30, 40 anos que é batizado, que é membro de uma igreja. Não estou perguntando isso. O que eu estou perguntando é se você é uma nova criatura. Você nasceu de novo? Existem essas evidências reais na sua vida? Não estou perguntando se você é membro de uma igreja local. Estou perguntando se você está em Cristo. Se você de fato é uma nova criatura. Se você de fato passou pela experiência do novo nascimento e provou isso. Percebeu isso, sentiu isso na sua vida, que em um determinado momento, a partir da pregação da palavra, o Espírito de Deus operou uma obra poderosa e eficaz na sua vida. Que fez de você uma outra pessoa, um outro ser, uma nova criatura. Existe isso na sua vida? Não, pastor. Há uma grandíssima probabilidade de você não ser crente. De você não ser salvo. De você ter sido feito 2 vezes mais filhos do inferno. E que se morrer nessa condição, você irá para lá. Analise-se. Averigue a si mesmo. À luz dessa palavra, dessa verdade. E veja se você está na fé. Veja se você está na fé. Amém.